80 Kiren Saga Capítulo 279 Bolhabu Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tinha a discussão entre o Lag e a Cara não terminou bem. O Lag, o Orc, ficou furioso porque as garotas que fabricavam cerveja para ele estavam atrasadas. Ele normalmente ameaçaria Isolda, mas aquela garota Khajiit não é alguém com quem ele possa lidar sozinho. Ele pelo menos precisa de ajuda. Para sua sorte, ele também tem seus próprios guarda-costas. Afinal, o Lag é um bandido, mas sua banda nunca teve vida fácil e escolheu ficar perto de Witherun e operar em Skooma em vez de lutar. Quando a garota Khajiit Cara ameaçou machucá-los se ele não recuasse, ele pensou em trazer sua banda e voltar para ensinar uma lição a Cara. Não demorou muito até que ele conseguiu reunir os 10 homens que tinha e voltou para a fazenda Shifurou. Assim que alcançou o moinho de vento, ele e seus homens invadiram e bloquearam a entrada. Onde eles estão? O Lag questionou quando não encontrou ninguém no moinho de vento. Apenas o caldeirão e a mistura dos Skooma se espalharam pelo chão. Sua cabeça quase ficou em branco e estava prestes a causar um tumulto, mas um de seus homens falou: Ei, onde está a Torit? Ele não estava atrás de você? Outro homem respondeu. Os homens olharam para trás, mas aquele Torit parecia ter desaparecido. Ei, olha! Não é a bota dele? Um homem apontou para uma bota que não estava longe do moinho de vento. Os homens começaram a sentir que algo estava errado. O próprio Lag caminhou até a bota e olhou para ela, mas não encontrou nada de estranho. Ele olhou para seus homens e estava prestes a segurá-los, mas congelou. Ei, para onde Genhermat foi? Ele perguntou aos homens. Os homens olharam para onde um Argoniano Genhermat deveria estar, mas ele parecia ter desaparecido. Por mais estranho que pareça, aquele Argonian seguiu o Lag diretamente e ficou na retaguarda quando o Lag virou para o bote. Junte-se. Junte-se. Forme um círculo. O Lag entrou em pânico e começou a ordenar os homens que entrassem em formação. A aparência lamentável da banda é que quase não usava armadura e todas as suas armas eram de ferro e fez Jun, que estava logo acima deles, se sentir mal por limpá-los. O Lag, que estava no meio do círculo formado pelos 8 homens restantes, notou algo e olhou para cima. Lá, ele viu uma figura flutuando no ar vestida de preto com uma grande espada sinistra na mão. O Lag congelou de terror, mas ele se moveu imediatamente quando viu a figura pousar diretamente em sua direção. O Lag saltou do meio do círculo e Jon pousou em seu lugar. Quando os homens de Lag perceberam o que aconteceu, Jon acenou com sua espada Bloodskull, que foi reforçada com ganância, e os assassinou em massa em um golpe de 360 graus. A visão aterrorizante chocou o único sobrevivente do bando de drogas, o Lag. O terror apareceu em seu rosto de Urk que de alguma forma empalideceu apesar de sua cor verde e olhou para outra direção para correr. Esquecimento. O que é isso? Não pode ser. O Lag estava aterrorizado enquanto corria em direção às montanhas ao sul. Ele estava com tanto medo de que o ser que matou seu povo estaria correndo atrás dele. O Lag olhou para trás e tentou ver se aquele ser o perseguia, mas não encontrou ninguém correndo em sua direção. Ele estava prestes a sentir alívio, mas viu o ser voando em vez de correr ou caminhar. Ele abriu 2 grandes asas no céu e voou como se fosse um ser do esquecimento. Merda! Tem que ser elas. Tem que ser aquelas garotas. Elas conjuraram algo do Oblivion. Essa era a única explicação. Mas agora, a primeira coisa na cabeça de Lag era sobreviver a este desastre. O ser que o perseguia voava para a esquerda e para a direita enquanto emitia sons estranhos. Às vezes ele podia ver, às vezes não. Às vezes aquele ser voava na frente dele. Jon usou Grid para criar asas e colocar um ar mais intimidador. Ele estava claramente brincando com o Lag, pois não tinha nada melhor para fazer. Embora o Lag soubesse que estava sendo enganado, ele estava mirando no caminho da floresta que leva a Riverwood. Ele pode se esconder lá com certeza.
O medo fez o Lag ir mais rápido do que ele jamais correria e alcançou com sucesso o Rio Branco. Ele então correu por entre as árvores tentando encontrar algum lugar para se esconder. Quando ele encontrou um bom lugar para se esconder, o ser apareceu de repente na frente dele. O Lag gritou e começou a correr novamente. Ele segurou algumas pedras e começou a mexer em tudo que se move. Pare de me seguir. Não tenho medo de você. Me deixe em paz. O orc entrou em um estado de frenesi e seus genes de orc entraram em ação. Ele uivou e jogou pedras em todos os lugares. Onde você está? O Lag gritou o mais alto que pôde. Aqui. Uma voz rouca veio de trás dele. O Lag se virou em direção à fonte de seu problema apenas para ter sua garganta lamentavelmente cortada. João ficou na frente do orc moribundo e balançou a cabeça. Além de se divertir imitando o Batman, João tinha um forte ódio pelos traficantes de drogas. Se um traficante de drogas aparecesse em Winterhold, haveria uma execução pública, independentemente da hora do dia. Foi um ódio que João herdou de sua vida passada. João revistou o corpo do orc à sua frente, mas não encontrou nenhuma pista que pudesse ligar este orc a qualquer grande operação antidrogas. Ele não pensou muito e caso, Ignite, no orc incendiando em cinzas. Quando João se virou e estava prestes a voltar para o Iterum, ele sentiu uma mudança no ar ao seu redor. Ele moveu a cabeça para trás desviando de tudo que vinha em sua direção e com a mão pegou outro projétil voador. Foi uma flecha certeira. Você pode se esconder bem, mas sua intenção de matar é uma droga. Você não consegue manter a cabeça fria ao matar. Eu aconselho você a recuar antes de se machucar, amador. João olhou friamente para o local onde as flechas foram disparadas. O atirador não respondeu a João e disparou outra série de flechas. 3 flechas vieram em direção a João em quase um instante entre elas. João ergueu as sobrancelhas para a velocidade do tiro, mas nada mudaria na frente dele. Ele acenou com a mão enquanto o lançava, telequinesis, e as flechas que foram disparadas foram invertidas em direção ao atirador e voaram ainda mais rápido. Gemido, uma das flechas parecia ter acertado. Te disse. João sorriu para o tolo assaltante que não deu atenção ao seu aviso. Ele estava prestes a avançar em direção ao agressor, mas parou ao sentir a mudança de energia ao redor do agressor. Uma figura começou a subir com os empurrões de onde vinham as flechas e começou a crescer cada vez mais. Ao se fixar em um determinado tamanho e forma, ele rugiu para o céu. Era um lobisomem. João estreitou os olhos. Ele viu um lobisomem com pele de madeira e olhos verdes brilhantes. Como o lobisomem rugiu, ele segurou a flecha que o atingiu e foi preso em seu ombro. Em seguida, puxou para fora. Ao fazê-lo, a ferida começou a cicatrizar rapidamente. Ah, interessante. João pareceu surpreso com a velocidade de cura. Ele verificou o lobisomem de perto e percebeu que ele é mais poderoso do que qualquer lobisomem que ele lutou antes. Ele também notou mais uma coisa. A energia ao redor do lobisomem era baseada em Anuiki. Em outras palavras, o lobisomem é uma fêmea. De qualquer forma, não fazia diferença. As lobisomens eram menores em tamanho do que os machos bonitões, mas muito mais rápidos. Quer brincar, filhotinho? Eu sou uma pessoa que gosta de gatos, mas vou sobrar um tempinho para brincar. João provocou um lobisomem casualmente e o lobisomem rugiu para João com raiva. Sem sequer respirar, o lobisomem se moveu em direção a João como um raio acenando com a mão direita em direção a João. João recuou apenas uma vez e evitou o ataque. Ele estava sorrindo, pois estava realmente interessado na velocidade do lobisomem. Ela era muito mais forte do que ele pensava. O lobisomem não se preparou para atacar e agitou suas garras para a esquerda e para a direita em direção a João, que usaria apenas a distância mínima necessária para se esquivar. O lobisomem ficou furioso e lançou ataques mais fortes. Ela rugiu e usou as 2 mãos para tentar agarrar uma água irritante apenas para encontrar seu rosto socado. O soco foi tão forte que ela quase sentiu o pescoço quebrar e os dentes caírem. Ela voou para trás e bateu em uma árvore. O ataque de punho de João reforçado com o encantamento de punhos de Azidal não era algo que alguém pudesse suportar. Ei, eu não tenho 2 metros de altura para mostrar.
Não baixe a guarda perto de mim ou você perderá os dentes. João repreendeu o lobisomem, mas este não aceitou sua boa vontade e atacou mais rápido e imprudente do que antes. Seu funeral. João guardou a espada e decidiu levar isso a sério. Ele se esquivou dos lobisomens atacados inclinando-se para frente e contra-atacou com um chute de escorpião na cabeça dela. Ele continuou o movimento e rolou para frente com os ombros no chão e soltou um chute de cobra que a mandou para o ar. Ele não parou e continuou a rolar de pé, em seguida, pulando para o lobisomem que ainda estava no ar ignorando sua altitude e caindo sobre ela com um chute de machado após um rolo no ar. Ela caiu de cara e ele fez uma aterrissagem de super-herói. Nunca envelhece. Mesmo que ela tenha feito 3 movimentos artísticos de Jun, o corpo do lobisomem começou a se curar e ela ficou cambaleando. Seu corpo não doía tanto, mas sua mentalidade e orgulho gritavam. De novo, Jun a provocou novamente e funcionou sem que ele precisasse provocá-la. Ela caminhou lentamente e liberou sua Beast Aura. Ela estava furiosa e não queria deixar Jun escapar impune por espancá-la daquele jeito. Sua Beast Aura parecia ter vida própria, reforçando seu corpo e colocando-o em um novo nível de força. O sorriso no rosto de Jun mudou de zombeteiro para sádico. Sua aura tirana explodiu fazendo a existência ao seu redor se submeter. Se um lobisomem não liberasse sua aura primeiro, Jun teria quebrado sua força de vontade. Isso não significa que ela não foi afetada. Aos olhos dela, Jun era um predador e não uma presa e ela está lutando não para revidar, mas para sobreviver. Seu estilo de luta era baseado apenas em ataques e ela nunca se preocupou em defender. Jun também estava indo assim, mas ele faz isso porque está completamente certo de que todos os seus golpes acertarão sem falhar, sem que seu oponente consiga tocá-lo. O lobisomem começou a nova rodada com ataques curtos e rápidos, não ousando atacá-lo ou dar um passo em falso. Ela percebeu que é melhor para seu estilo de luta focar em esquivas ao invés de atacar. Mesmo recuar como Jun fez não foi vergonhoso como ela pensava, mas na verdade, tinha um senso de graça nisso. Ainda assim, ela precisava de velocidade e a única maneira de alcançar Jun é investindo contra ele. Ela foi escada algumas vezes nesta rodada e se deparou com os socos e chutes implacáveis de Jun. Sua aura estava devastando dela e causou uma quantidade razoável de dano que sua cura natural como lobisomem não resistiu mais. Quando o confronto final chegou, Jun começou a fazer grandes esquivas e o lobisomem fez grandes investidas. Ela pensou que Jun estava tentando fazer um grande movimento de longe. Então ela teve que continuar se aproximando dele e não lhe dar chance. O objetivo de Jun era dar a ela essa ilusão e ele conseguiu. Ele pularia agilmente de uma árvore para outra sem fazer nenhum som ou barulho, enquanto os ataques dela obliterariam as árvores e troncos em que ele pousasse. Se alguém estivesse vendo essa luta, ficaria chocado sem sentido. O poder de Jun e do lobisomem transcendeu o nível dos humanos e entrou no reino do sobre-humano. Isso não é estranho no caso dos lobisomens, pois o objetivo deles se tornarem lobisomens é serem superiores fisicamente, mas Jun. Ele era um mistério completo, mas a garota lobisomem estava tão absorta na luta e não percebeu que estava lutando contra um humano de forma alguma. No final, a isca que Jun fez foi completa e ele alcançou a árvore de onde queria pular. Quando a garota lobisomem o seguiu para onde ele queria, ele pulou em direção ao rio próximo e ela cegamente também. Ela notou o rio, mas ela estava mais focada em Jun, então ela apenas seguiu, mas ela entendeu que Jun estava fazendo um pouco tarde demais. No salto final, Jun saltou lentamente e rolou no ar o suficiente para estar de frente para ela quando ela o alcançasse. Como seu movimento foi interrompido, ela se encontrou no alcance de ataque de Jun antes de um soco estava acertando sua cabeça. Ela levou um golpe direto. Seus circuitos cerebrais apagaram por um segundo e a próxima coisa que ela sabe foi cair no rio. Jun pousou graciosamente na superfície do rio com o feitiço, peso-pena. Ele continuou olhando para o lobisomem que estava completamente exausto e foi levado para a margem do rio. Ela estava rastejando em seus braços e pernas completamente cansada e começou a se transformar de volta em humana quando ela se deitou de frente.
João silenciosamente caminhou em direção a ela com a intenção de confirmar a identidade da garota que ele adivinhou, mas logo parou quando viu algo. A bunda da menina. Quando os lobisomens se transformam em bestas, seus fechamentos normalmente atrapalham, então eles o removem ou não se incomodam e o deixam ser rasgado, e quando eles retornam humanos, eles certamente estão nus. João sabia disso como qualquer um, mas ainda assim, a visão da bunda da garota fez o S dentro dele abrir os olhos amplamente. A bunda era bem arredondada com a quantidade perfeita de músculos e gordura, ela parecia gigolie, mas ainda firme. Era algo semelhante à perfeição. Foi uma bunda de bolha perfeita. A mão de John se mexeu sozinha e sentiu a forma perfeita do bumbum em forma de bolha daquela garota, seja lá qual for sua identidade. Com uma ideia em mente, John identificou essa bunda como uma bunda de bolha de nível superior. A forma, a textura, a suavidade, o movimento. Foi fantástico. Foi digno. John soube imediatamente. Ele levantou a mão e abriu a palma da mão. A garota percebeu o que estava prestes a acontecer quando olhou para John e arregalou os olhos. A mão de John foi mais rápida do que qualquer reação que ela pudesse fazer. Ai! Smack! Perfeito! Kiren Saga capítulo 280 Caçando a caçadora. Tio estalagem Mari com bandeira. O que aconteceu naquela noite mudou a perspectiva de John em relação às bundas para sempre. Ele sempre se concentrou mais em seios e aparência, mas nunca se importou muito com bundas, até aquela noite. Ele acordou na pousada entre Alina e Julanar e começou a pensar. Ele olhou para sua mão e lembrou-se da sensação de espancar aquela bunda borbulhante. Ele tentou se lembrar da sensação, mas tocando as bundas de Alina e Julanar, mas eles não se sentiam como aquela garota. Isso não significava que Alina ou Ju tinham bundas inferiores, mas não foram feitas para espancar. O corpo de Alina é gracioso e sua beleza é sua arma mais letal. Ela sempre usa vestidos grandes e túnicas largas, mas seu corpo sob tudo isso é uma maravilha por si só, especialmente seus seios grandes e macios que são os favoritos de Jun. Ela não era muito mais baixa que Jun e pode ser considerada muito alta entre as garotas, o que a tornava o par perfeito de Jun. Ju não era menos charmosa, embora fosse diferente de Alina, sua cor de pele diferente, a garota da noite anterior. No entanto, fez João pensar por muito tempo. Ele não tinha certeza sobre a identidade dela porque seu rosto estava coberto com o cabelo depois de sair do rio, mas ele reconheceria seu corpo quando visse novamente com certeza. Não muito mais baixa que Alina e não menos atlética que Ju, mas sua bunda era mole e adorável. Tinha grande poder. Em meio a seus pensamentos, Aline e Ju acordaram. Por que você está tocando nossas bundas? Aline perguntou. HMM. Eu me pergunto. A resposta de João a fez olhá-lo estranhamente. Ela normalmente dorme com o corpo quase encostado nele, então eles se tocam a noite toda, mas a maneira de João tocar sua bunda parecia diferente do tratamento usual. Ele está descobrindo mais sobre o S dentro dele, disse Ju. Ela também estava dormindo da mesma maneira do outro lado, mas ela estava acostumada com o lado S de João mais do que com Alina. Depois da noite passada, ele certamente se sente diferente. Aline e Ju se lembraram do que aconteceu ontem à noite depois que João voltou ontem à noite. Os três entraram em um relacionamento sexual selvagem, mas João era muito difícil de conter apenas pelos dois e acabou sendo derrubado antes mesmo de João ficar satisfeito. Ele se acalmou normalmente, mas parecia que ainda estava pensando em algo. Ok, vamos acordar por enquanto. Temos negócios importantes para cuidar com Isolde e a cara. Não vou deixá-los escapar, não importa o que aconteça. João balançou os pensamentos bobos em sua cabeça e saiu da cama com as meninas atrás dele. Jorvasker Meadown em Jorvasker, o salão dos companheiros e seu quartel-general. A ela acordou em seus aposentos. Ela olhou para o teto e sua cabeça estava completamente em branco. Ela tentou afastar todos os pensamentos negativos e saiu da cama. Ela era a estrela em ascensão dos companheiros, embora tivesse seu próprio estilo de fazer as coisas.
A relação de sua família com o companheiro era profunda e não era estranho para ela subir na hierarquia no ritmo acelerado em que está. Há um ano, ela se juntou ao Círculo, um grupo secreto de companheiros que carregam o sangue do lobo e honram o príncipe servo Irsine. Ela ansiava por esse dia desde criança. Seu treinamento na floresta quando ela era jovem, as lutas que ela passou nas arenas de Skirin, as provações que ela passou para se tornar parte do círculo e a emoção de ser um lobisomem que caça na selva com poder e velocidade sobre-humanos, tudo isso e aquilo faziam ela se sentir orgulhosa e invencível. Ela não teme nada nem ninguém. Depois que ela se tornou um lobisomem, todo dia era um dia de caça. Ela adorava o dom da fera dentro dela e não queria nada mais do que caçar atrás de caçar. Era seu jogo e seu estilo. Cada noite em que estava livre, ela saía e desafiava a noite com seu terror. A noite nas florestas é o momento em que todas as feras se enfurecem pela floresta e quando as matilhas de lobos saem para caçar. É também a época em que necromantes e vampiros vagam pela terra e ela não queria nada além disso. Ela simplesmente caçaria todos eles. Um dia, quando alguns de seus irmãos e irmãs voltaram após uma briga com um lobisomem que caçava o clã oculto que se autodenominam Mão de Prata, a raiva e a sede de sangue de ela eram todas voltadas para esses caçadores e ela ia todas as noites procurá-los com outro companheiro de alto escalão chamado Skijor. Mesmo que o precursor dos companheiros lhes dissesse para não irem atrás de sangue, eles iriam pelas costas de qualquer maneira. Mas ontem à noite, a caçadora, encontrou o assassino na floresta durante sua rotina normal de caça. Aquele assassino parecia ser um mago maligno que caçava um orc e ficava brincando com ele a torto e a direito. Era odioso como um predador brincava com sua presa assim, como uma pessoa pode ficar entediada em torturar sua presa até a morte. Ela os perseguiu e viu o mago matar o orc e incinerar seu corpo. O mago era extraordinariamente grande e tinha um cabelo ruivo semelhante ao dela, mas assim como todos os magos, não havia como ele rivalizar com suas flechas. Mas a realidade provou ser diferente. Sua magia era avançada e insondável. Ela não tinha cérebro para magia e, acima de tudo, suas flechas estavam apontadas para ela. Ela decidiu que seria sensato abordar aquele mago e matá-lo em combate corpo a corpo. Era uma decisão sábia em casos normais, mas o que ela enfrentava era irregular. Ela foi brincada em combate corpo a corpo e em combate de longo alcance. Até mesmo a presa que ela procurava começou a orientá-la sobre o combate. A humilhação era insuportável. Ela foi derrotada tanto em combate de longo alcance quanto em combate corpo a corpo. Sem ter ideia do que fazer, ela seguiu seus instintos e lutou como uma fera. Mas no final foi derrotada. Rastejando para fora do rio depois de ser reduzida à sua forma humana, a consciência de ela estava por um fio. Ela não tinha certeza se seria morta ou se seria poupada, mas não dependia dela de qualquer maneira e não havia como ela implorar por sua vida em Oblivion. O homem que a derrotou veio atrás dela e ela não pensou que sobreviveria a isso, mas para sua surpresa, a morte nunca veio. Ela olhou para trás e viu o homem que estava olhando para seu corpo enquanto estreitava os olhos. Não era o olhar de um pervertido, mas o olhar de um estudioso que buscava a iluminação. Ainda assim, algo estava muito errado. O homem estava olhando para a bunda dela e fazendo um aceno de compreensão. Ele então levantou a mão palmada. Ele bateu em sua bunda redonda. Ela, que sempre foi uma loba orgulhosa, estava levando uma surra no meio do nada por um homem que acabou de derrotá-la. Sua cabeça se recusava a apresentar a explicação de que ela seria violada por um pervertido, mas não veio. O homem a espancou outra vez e seus olhos brilharam. Ela, por outro lado, fez uma cara lamentável e seus olhos ficaram úmidos. O homem não parou por aí. Ele segurou a cintura dela e levantou fazendo com que seu corpo descansasse sobre os joelhos enquanto sua nádega foi levantada e outra palmada veio. Ela olhou para frente enquanto tentava não gritar. Não foi tão doloroso, mas ela estava muito impotente para retaliar. Uma surra após uma surra e o homem só parava para observar e mudar a forma como ele a espancava. Ele pararia para complementar a reação de sua bunda. Que tipo de pervertido iria tão longe para testar a reação de sua bunda às suas palmadas?
Ela estava completamente alheia ao potencial de sua bunda que John viu. Ela ainda estava de mau humor. Depois que o homem terminou de espancar sua bunda em várias técnicas, ele a elogiou quando um lutador talentoso cobriu seu corpo com uma capa e a curou com magia. Ela não conseguia nem reunir forças para olhar para ele e só conseguia cerrar os dentes. Quando essas memórias retornaram a ela, sua cabeça é quase em branco de raiva pela vergonha em que foi colocada. Ela não pode nem contar a seus irmãos e irmãs de escudo. Diga a eles o que? Um homem que ela tentou matar a derrotou e deu uma surra em sua bunda como um troféu. Ela mal consegue manter sua dignidade para si mesma. Ela teve muitos pensamentos negativos sobre o que aconteceu, então decidiu beber para eliminá-los. Ela subiu as escadas do porão até o salão onde outros companheiros se reúnem o dia todo. Ela procurou um lugar para se sentar, mas assim que o fez, uma sensação de formigamento veio de sua bunda e a fez se lembrar do que aconteceu novamente. Ela não queria ser notada por seus amigos, então ela se levantou e saiu de Jorrvaskr. Ela não sabia para onde ir, então ela apenas caminhou em direção à pousada. O Bannerheimar era a maior pousada da cidade, mas estaria vazio a essa hora do dia, afinal todo mundo está trabalhando durante o dia. Ela entrou e pegou algumas garrafas de hidromel e sentou-se sozinha em um canto escuro. O formigamento em sua bunda não era tão ruim longe dos olhos das pessoas. Ela abriu a primeira garrafa e começou a beber seu mau humor. Ainda assim, o destino não foi misericordioso com ela. A pousada que deveria estar vazia estava mesmo vazia, mas havia pessoas que reservaram alguns quartos lá. Ela normalmente não se incomodaria, mas um deles que estava descendo do andar de cima era ele. O homem que a humilhou e deu várias palmadas em sua bunda estava bem na frente dele olhando-a nos olhos. Sua aparência estava mais clara do que ontem e ele parecia muito familiar. João também percebeu que a garota que estava escondida no canto escuro era a garota que ele espancou ontem. Ele também deu uma boa olhada em seu rosto e a reconheceu. Entendo. Então era você. Ele disse enquanto caminhava até ela. Ela ficou chocada no momento em que o viu e congelou sem se mexer. Seu coração batia acelerado e ela não conseguia mover um músculo na frente dele. Sua presença dominante estava gemando sua alma. Seus pensamentos também foram paralisados apenas por ouvir a voz dele. João ficou um pouco surpreso ao ver que ela era a garota com a bunda mágica da noite passada. Ele adivinhou a identidade, mas ainda assim foi surpreendente. Ele a conhecia como a feroz caçadora NPC que é muito icônica no jogo, mas ela ainda era uma garota tímida na frente dele depois do que ele fez com ela. Ele só podia culpar o S interior que acordou ontem à noite e o fez fazer um ato tão vergonhoso. Ainda assim, aquele S estava acordando novamente agora. Assim que João chegou até ela, ele tocou sua bochecha com a mão e puxou seu queixo para cima com um dedo. Ele então passou em seus lábios com o polegar e sentiu sua suavidade. Ela não estava resistindo a ele e parecia ter ficado traumatizada por ontem. Ele suspirou para si mesmo e afastou a mão. Ele a achava muito adorável e a queria para si. Vou te ver hoje à noite. Ele disse enquanto se virava e ia embora. Enquanto caminhava em direção à entrada da pousada, um homem entrou e conversou com ele. João, eles acordaram. João acenou com a cabeça apenas em resposta e seguiu o homem. Ela, que estava olhando para João, olhou para ele com mente vazia, mas percebeu algo. A pessoa que falou com o homem chamado João é Ulfur, o amigo de Farkas que estava visitando Jorrvaskr outro dia. Esse Ulfur é o braço direito do famoso e infame Tani de Unterold, João Dari. O homem que surgiu do nada há 2 anos e abalou todos que iriam no torneio Ig King. Ela percebeu porque o homem era tão familiar agora. Era ele o tempo todo. João Dari. Kirin Saga capítulo 281 resolvendo problemas. Tio caso da Isolda. Quando as 2 garotas foram capturadas ontem à noite por Ulfur e João, o Ulfur as levou de volta para a casa de Isolda e fez questão de ficar de olho nelas. 1 hora se passou e João veio checá-los. Ele deixou Nefertiti para ficar de olho nas meninas e se dirigiu para a pousada com Ulfur. As meninas acordaram à noite e voltaram para casa.
Foi uma cena aterrorizante acordar e se ver enquanto os dois se lembram claramente de que foram atacados enquanto preparavam seus coma. Os dois olharam pela janela e viram a luz do dia. A luz quente do dia não lhes trouxe nenhum calor. Em vez disso, eles começaram a suar frio. Por que estamos aqui? A cara perguntou. Eu não sei. Foi o Lag. Ele nos traiu? A cara acha que não. Alguém se esgueirou para mim e me derrubou. E você? Eu me lembro. Eu me lembro agora. Alguém me enforcou no moinho Maras Merci. Eles me fizeram dizer tudo. Quando Isolda se lembrou do que aconteceu e contou à cara, o último disparou da cama e olhou para Isolda com terror. Então, os guardas virão atrás de nós. O Jarl. Eles vão nos executar. As duas meninas estavam em estado de terror. Já faz 2 anos desde que começaram seus negócios e se estabeleceram bem. Eles estavam sempre em alerta e nunca mantinham uma única pista ao seu redor. Nada pode ser relacionado a eles de forma alguma. Agora que Isolda derramou feijão, ninguém sabia que tipo de personagem era aquele homem que enterrou o Gol. Ele era um competidor ou um dos guerreiros do Jarl? Vamos nos acalmar primeiro. Precisamos de um plano. A cara disse quando começou a pensar. Nós podemos ir embora. Vamos arrumar nossas coisas e voltar para Riften. Disse Isolda. Você está falando sério? Quem te pegou nos trouxe aqui. Eles sabem quem somos e são capazes de passar pelos guardas. Este pensa que já estamos jogando na palma da mão dessa pessoa. A cara disse. Droga. O que fazer então? Eu certo. João. Ele e os outros estão na cidade. João pode nos ajudar. Disse Isolda. A cara ficou em silêncio por um tempo e fechou os olhos. Não tenho certeza disso. Você acha que Svidi disse alguma coisa a João? Não. Nós tivemos que ser rudes com ela para que ela não descobrisse o que estamos tramando. Se ela já descobriu então. Não tenho mais certeza. Isolda segurou a cabeça e sentou no chão prestes a começar a chorar. A cara sentou-se ao lado de Isolda e agarrou seus ombros. Está tudo bem. A cara acha melhor irmos até eles. João disse que tem influência, certo? Se disséssemos a ele que estamos com algum tipo de problema e precisamos sair de ele nos ajudará. Sim, assim é melhor. Vamos pensar em algo rápido. Quando os dois começaram a planejar como sair dessa situação, uma voz os interrompeu. Oman já sabe. Era a voz de uma jovem, mas não havia ninguém nesta casa. As duas meninas olharam em volta como loucas e seus olhos pousaram em um gato preto. Ela estava sentada em uma prateleira ao lado da cama de Akara e olhando para eles. Sem saber se o que ouviram era verdade ou alucinação, eles ficaram olhando para o gato esperando que ele falasse novamente. Nefertiti calmamente pulou da prateleira para a cama e esticou as costas e os membros anteriores da mesma forma que um gato normal faria e sentou-se de frente para Akara e Isolda. Vocês dois estão em apuros. Ah! As duas meninas olharam para ela e exclamaram com uma voz muda. A cara teve uma iluminação e falou. Você é um Alfig? Não. Nefertiti respondeu e se transformou em sua forma humana. Uma linda garota apareceu no lugar do gato e sentou na cama enquanto balançava as pernas como uma linda criança. No topo de sua cabeça, havia duas orelhas de gato preto que se misturavam com seu cabelo e um rabo apareceu atrás dela. Você é um homem Shat? A cara perguntou. Não. Nefertiti respondeu e se transformou em sua forma Erekat. As meninas ficaram apavoradas e se abraçaram. Você é um Sutai? A cara perguntou. Não. Nefertiti respondeu e se transformou em sua forma de besta. Você é um Senshi? A cara perguntou. Você vai continuar perguntando miau? Eu sou obviamente um gato. Nefertiti ficou irritado e voltou à sua forma humana. N. Esses tipos de cajetes são mostrados na galeria do Discord. Um gato. As meninas não estavam dispostas a acreditar nisso. Mesmo a cara, que é uma cajete, não conseguia entender a situação. Sim, e João é meu Oman. Nós nunca nos encontramos antes porque eu tirei uma soneca. Me chame de Nefertiti. E não, eu não vou aceitar suas orações. Nefertiti disse enquanto agia de maneira elevada e piedosa. Espera,
Você conhece Jun? Isolda disparou. Eu disse a você, ele é meu homem. O que quer que seja. Você pode nos ajudar? Disse Isolda. A cara acha que ela acabou de dizer ele sabia. O que? Sim, Oman foi quem pegou vocês ontem à noite? As duas garotas ficaram em silêncio. Na minha opinião, você deveria sentar e esperar. Vocês são duas pessoas mas Oman vai lidar com você. Nefertiti disse e caminhou até a cara. Além disso, você não engasga. Oman está desapontado com você. Mesmo que ela dissesse isso em um tom sério, era difícil levar a palavra fofa a sério. Ainda assim, a verdade de que foi João quem os descobriu os deixou com mais medo. A postura de João em relação às como e às drogas, em geral, era clara. Ele os odiava e a quem quer que lide com eles. Houve rumores de que aqueles que contrabandearam os como em Monterol foram enforcados em público e aqueles que foram pegos usando os como foram colocados em uma prisão especial para curá-los. Não tiveram muito tempo para pensar quando a porta da casa foi aberta e João entrou com o Fur. Então você acordou. O Ofur disse, sentindo-se desconfortável. As meninas não responderam e olharam para o chão. Suponho que vocês dois já saibam o que eu disse a Nefertiti para contar a vocês. João disse. Bem, vejamos. Eu fiz uma bagunça com o lugar ontem. Eu matei seu traficante ou que os homens que vieram com ele para te apunhalar pelas costas. Eu também avisei os guardas que alguma briga de gangues como estava acontecendo ontem naquela fazenda. O dono da fazenda e sua esposa foram tratados. Enviei alguns dos meus homens para garantir que eles não digam nada que eu não queira que digam sobre vocês dois. Quando João disse isso, Isolda e a cara se entreolharam felizes. João. Não sei o que dizer. A cara está muito agradecido. Os dois caíram na ilusão de felicidade apenas para ver João olhando para eles. Eu disse que você ficaria impune. Com suas palavras, os dois estremeceram e olharam para o chão novamente. Vocês dois vêm comigo mesmo que não gostem. Nurina saberá o que vocês fizeram e eu decidirei seu castigo. Ele disse. As meninas olhavam para ele e queriam retalhar, mas tinham medo dele. Eu sei o que você quer dizer. Eu sou apenas seu amigo e não tenho o direito de fazer isso com você, mas adivinhe. Minha segunda opção é que o Jarlo ouça sobre o seu pequeno negócio naquela fazenda. Eu tenho mil maneiras de entregar uma palavra a ele. Ele disse. As palavras de João eram frias e não as amigáveis que costumavam ouvir dele, mas suas opções eram limitadas nessa situação. A menos que sigam João, eles terão um destino sombrio a partir de agora. As duas garotas assentiram sem levantar a cabeça. Ok, eu cuido do resto. Ju vai cuidar de você. João disse enquanto apontava o anel do cubo a vem para eles e os levava para o espaço do cubo. Dentro do espaço, Julanar estaria esperando por eles para colocar as meninas em forma e mantê-las lá até que elas fossem para casa. Este não era o tipo de reunião que eu esperava. O Ofur disse. Nenhum esperava por isso, mas eles cometeram um erro e este é o melhor curso de ação. Ju cuidará deles. O que vai acontecer com eles quando chegarmos ao Interworld? Não tenho certeza. Vou ter que contar a Nurina primeiro e tenho certeza que ela vai deixá-los para mim depois de dar 10 horas seguidas de repreensão a ele. Puta merda. O Ofur estremeceu ao recordar a repreensão de Nurina. Sim, ela vai fazer com que eles se sintam muito mal a ponto de poderem cometer suicídio. Se eles sobreviveram, o que você fará? Perguntou Ofur. Vou alistá-los no campo de treinamento. O campo de treinamento dos Daritropes? Sim, Isolda não vai durar 2 dias, mas a cara tem futuro como lutadora. Depois da primeira semana, eu colocarei Isolda na gerência se ela quiser, afinal ela tem jeito para os negócios. O Ofur sentiu. Ele e João fecharam a casa de Isolda e fizeram questão de trancar a porta e enviar a chave para Isolda. Eles então seguiram para a cidade que começou a ficar animada pela manhã. Então, que esquema estamos realizando hoje? Perguntou Ofur. Não há muito esquema, só temos que garantir que João Battleborn se case com Elfina Greymane. Oh, estou curioso, como você vai fazer isso? Ei! Simples. Vamos para a Vila Battleborn do clã e nos apresentamos.
Estamos carregando um grande número de presentes, então vamos influenciar o dinheiro que ama Battleborns para os benefícios de fazer amizade conosco. Ao fazer isso, a opinião de John Battleborn aumentará e eles o usarão como um link para nós. O Wolfur continuou. Eu adoro quando você lê minha mente. Então você aumentará o valor dele em sua própria família. Muito astuto. E quanto aos Greymanes? Alina e Bijona visitarão Elfina com os Vidi. Eles também levarão presentes e nos juntaremos a eles mais tarde com John Battleborn. Faça a mesma coisa com os Greymanes em relação a Elfina. Eu gosto disso. Se Alina estivesse aqui, ela ficaria tão feliz em ver você fazendo coisas boas com meios astutos. O Wolfur disse. Sim, sim, ela não vai calar a boca sobre isso. John e Wolfur caminharam juntos até a casa do clã Battleborn. Mal sabiam eles que as coisas não seriam tão simples quanto planejaram. Kirin Saga Capítulo 282 Agentes das Sombras Tio e Wither 1. Existem dois grandes clãs conhecidos como Greymanes e Battleborns. No jogo, ambos os clãs viviam no Indie District e eram donos das maiores casas da cidade. Eles se gabavam de sua história e fama como todos os nórdicos e tinham algum tipo de rixa. Na realidade, as coisas são um pouco diferentes. A rivalidade ainda não começou, mas começou a dar sinais depois que o mensageiro de Ulfric espalhou a palavra de resistência às leis do Império e tudo. Em vez da rixa, existe o que se pode chamar de rivalidade. Os Battleborns possuem uma grande fazenda no Rio Branco, o que não é algo para se desprezar nesta parte do mundo. Possuir fazendas torna as pessoas muito ricas muito rapidamente e é por isso que comecei o projeto de recuperação das terras à beira da estrada ao sul de Winterhold. Os Greymanes possuem um negócio de ferraria de alta qualidade, mas em pequena escala, já que Urlund Greymane é o melhor em Skirin e tem a honra de forjar na famosa Skiforge. A outra grande diferença do jogo era que as famílias eram muito maiores. Assim como os Firemanes e os Moonblades, os Greymanes e os Battleborns têm muitas pessoas e mais casas ao redor de suas casas, mais parentes que compartilham o mesmo sobrenome e tudo mais. Com a atual amizade e rivalidade entre os dois clãs, é possível fazer com que o casamento de Elfina e John se torne realidade. Anunciar minha identidade na frente da casa Battleborn com certeza trouxe um rebuliço e logo a notícia de minha presença aqui chegará ao Jarl, mas eu estava com pressa. Eu declarei o motivo da minha visita como sendo visitar John Battleborn e fomos conduzidos diretamente ao maior edifício do clã. Não apenas vi John, mas também os outros membros seniores do clã, incluindo Ulfric Battleborn, o patriarca do clã e seu genro Idolaf. Mostrando meus presentes que são caros com certeza deixou os Battleborns felizes. Eles são um clã antigo e todos, mas com certeza amam dinheiro tanto quanto os imperiais. Eu também tentei evitar falar com os membros seniores, a menos que fosse um negócio focado em John Battleborn. Isso certamente provará que a Dari Dragon Company pode ser ligada a eles por John. Pouco tempo depois abrimos o assunto sobre John e Elfina e o ar ficou eletrificado de repente. Parece que as visões políticas das duas famílias já tomaram forma e começaram a se chocar, mas tenho certeza de que Ulfric não mencionou nada sobre um conflito armado até agora, mas os chefes dos clãs certamente estão esperando um. Ainda assim, a melhor coisa que John Battleborn poderia tirar de seu pai era uma aceitação sem entusiasmo em relação ao seu desejo de se casar com a filha de Urlund Greymane. Não podíamos ficar muito tempo e nos mudamos para Greymanes com John Battleborn conosco. A razão pela qual tínhamos que fazer isso rápido era para não dar a ninguém a chance de voltar atrás em suas palavras. O clã Greymane era um pouco diferente do Battleborn. Urlund Greymane não veio nos ver no começo, o que fez o coração de Ulfur quase quebrar de tristeza, e quem nos encontrou foi Vignar Greymane, irmão de Urlund e aquele que supervisionou as relações públicas do Greymanes, bem como os irmãos de Elfina, Avustene e Thorald. A atmosfera estava um pouco intensa no começo, mas eu cuidei de quebrar o gelo no começo e fiz um bom negócio por sorte. Eu sabia que os Greymanes esperavam que John Battleborn pedisse a mão de Elfina, mas ele tinha que ter algum mérito para se exibir na frente deles.
Felizmente, John Battleborn tem muitos deles. Ele trabalhou recentemente em Jorvaskr e foi aceito como companheiro. Ganhou um torneio comigo e Ulfur. Ele é um bardo guerreiro de pleno direito e trabalha para mim agora. Sim, eu disse a ele que ele pode aceitar um trabalho importante e deu a ele uma boa posição para administrar o posto avançado da empresa em Wither 1. Ter um posto avançado em Wither 1 significa que podemos vender para todos Kirin, pois é o domínio que faz fronteira com todos os outros domínios, exceto a Fingar e o Winterhold, o que ainda não representa um problema. Depois de um longo tempo de conversa, Eorlund Greymane se juntou a nós e mal consegui calar Ulfur para que John pudesse falar com Eorlund. Demorou um pouco e tivemos que suportar os olhares de todos os membros seniores de Greymane por uma hora antes que a reunião chegasse ao fim. John Battleborn recebeu a aprovação inicial de Eorlund e esperamos pela aprovação da própria Elfina e do resto da família. Normalmente, as palavras de Elfina e Eorlund são o que importa, mas os Battleborns e Eddari Dragon Company estavam envolvidos neste assunto. Então eles Greymane tiveram que começar a pensar nisso também. O casamento neste mundo é complicado, mesmo que os relacionamentos sejam frouxos. O casamento como um vínculo sagrado também depende de benefícios, riquezas e títulos que dificultam as coisas para muitas pessoas. Tive um bom pressentimento sobre a atitude tanto dos Greymanes quanto dos Battleborns. Eles não nutriam nenhum sentimento ruim um pelo outro e, pelo que sei, antes das palavras de Ulfric circularem, os dois clãs estavam realmente consertando seu relacionamento e se dando bem. Mesmo que se eles começassem sua rivalidade, as coisas não iriam tão mal. No jogo, Thorald Greymane foi capturado pelo Tamor quando lutava por Ulfric Stormcloak. Para obter notícias sobre ele, é preciso saber através dos Battleborns. Do meu ponto de vista, parecia que os Battleborns estavam preocupados com Thorald Greymane e perguntaram por ele, embora fingissem ignorância em público para não machucar os Greymanes como o fato de que os Tamor estavam envolvidos. Afinal, os Tamor são implacáveis. Ainda assim, todos nós estávamos pisando em ovos aqui e tínhamos que ser rápidos. 3 dias depois, os problemas começaram a acontecer. Os membros do Teão Zero foram atacados ontem à noite por uma força desconhecida quando eles estavam fazendo negócios para mim na cidade. Foi um ataque noturno e ambos os lados eram formados por assassinos e rangers altamente treinados. A luta alertou Jarl e seus homens, mas eu escondi meus homens rapidamente no cubo e me assegurei de que nenhum vestígio ligasse a mim. Quando questionei meus homens, parecia que algumas pessoas capturaram um dos nossos e o interrogaram sobre mim. O homem ficou gravemente ferido e perdeu alguns dedos no processo, mas Alina tratou de seus ferimentos e ele logo se recuperou. Muitos olhos e ouvidos começaram a aparecer ao nosso redor desde então. Estes eram todos agentes adormecidos. Pessoas que as outras forças plantaram em Wither 1 para coletar informações e espalhar palavras. Eu era um pouco inexperiente em como lidar com esse tipo de operativos. Em Riften, havia apenas a guilda dos ladrões que eu sabia como eles jogavam em um Winterhold. Todos os agentes adormecidos eram eliminados periodicamente. Mas para uma cidade estabelecida como Wither 1, havia muitos agentes adormecidos. Até o colégio Winterhold tinha alguns deles por perto, embora não fizessem política. Agentes adormecidos às vezes podem servir a mais de um mestre como agentes duplos ou mesmo agentes triplos. De qualquer forma, minha prioridade agora era apontar as pontas soltas e amarrar tudo. Em Wither 1, a Eddari Dragon Company tem um posto avançado e comecei a partir daí. Peguei todos os movimentos estranhos e conversei com alguns daqueles olhos e ouvidos para ver onde posso chegar com eles. Infelizmente, foi difícil puxá-los para o meu lado. Durante a noite, enviei Julanar e Nefertiti para capturar os que atacaram meus homens. Julanar sempre vem com resultados e ela capturou um homem bretão para mim e nós o puxamos para um beco escuro para interrogatório. O homem provou ser difícil de quebrar e tentou correr em várias ocasiões, mas logo encontrei uma maneira melhor de lidar com ele. Ah, chave mestra! Eu apenas tive que bloquear uma parte de sua consciência e a verdade foi revelada assim que fiz a próxima pergunta. O Império.
Esta foi a resposta que recebi. O Império estava mirando em mim ou, para ser mais específico, o Penitus Oculatus. Eles são os novos guardas imperiais e agência de inteligência do Império, conhecidos do público como Penitus Oculatus, e no subterrâneo como Espectros. A razão pela qual eles vieram atrás de mim não estava clara nem para eles, mas eles foram encarregados de ficar de olho nos legalistas do Império e garantir uma posição em Witterum. Qualquer presença que pudesse afetar a influência do Império em Witterum deveria ser tratada. Como eu apareci no Battleborn Clan e comecei a aproximá-los do Greymane Clan, os operativos imperiais começaram a se sentir ameaçados de que seus apoiadores pudessem mudar de lado por minhas ações e então eles começaram a me atacar. Apenas tentando evitar uma rixa em Witterum para diminuir a gravidade da futura guerra civil e ajudar um amigo a se casar com a garota que ama, atraí a atenção da maior organização secreta do Império. Que emoção! Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.